Olá, tudo bem? Está escrito em Neemias 8 que a alegria do Senhor é a nossa força. É bem provável que você já deve ter reparado isso, quanto a alegria, o ânimo, dá uma condição intensa para a produtividade, para o trabalho, ou seja, é uma força dentro da gente, a alegria do Senhor. E eu estou dizendo isso porque, conforme eu falei, está em Neemias 8, e esse vídeo, esse momento, ele faz parte de um projeto, de um plano de leitura bíblica programada que nós temos aqui na comunidade Cristo de Porto Alegre. E hoje eu quero falar de Neemias capítulo 8, 9, 10, 11, 12, 13, os capítulos finais do livro de Neemias. Para você que está assistindo e não conhece esse plano, nós indicamos um capítulo para ser lido por dia, por isso uma leitura programada, e você pode conferir aqui à minha direita, nessa tabela, quais são os dias e os capítulos que no nosso plano estamos seguindo. E esse vídeo é para compartilhar um pouco destes capítulos, alguns comentários. E Neemias 8 é um texto muito curioso, é um texto muito diferente, e eu quero comentá-lo. Também dizer para você que nós fizemos uma introdução e comentários do livro de Esdras, que é o livro anterior, e também dos primeiros capítulos de Neemias. Está então no canal do YouTube da Comunidade Cristo, que você pode conferir. Também na descrição está aí os endereços para você ler diretamente. Mas vamos lá então. Neemias 8, onde aparece o versículo que diz que a alegria do Senhor é a nossa força, é um texto curioso. Depois de um processo de reconstrução das muralhas de Jerusalém e de algumas partes da cidade de Jerusalém, que descreve os primeiros capítulos do livro de Neemias, chega aqui um momento em que o povo se reúne e literalmente Esdras, que é o sacerdote, abre o livro, que é a Bíblia que eles tinham naquela época, especialmente com o Pentateuco e alguns outros registros históricos dos reis também, eles já tinham. Quando ele abrem o livro da lei e leem. E a gente percebe assim que Neemias 8, versículo 5, mostra assim uma reverência, Todos ficaram de pé. A gente tem algumas imagens disso nos nossos momentos de culto cristão. Há uma liturgia, uma parte responsiva ali da leitura, e o trecho do versículo 3 que diz que eles leram do início da manhã, digamos, das 6 da manhã ao meio-dia. Exatamente, o texto de Neemias 8 diz que houve uma leitura contínua da Bíblia e que muitos ouviam com atenção. E não era assim tão comum esse acesso a esse conteúdo, como eles chamavam da lei de Deus. E aí gerou uma circunstância. Quando eles leram, ouviram sobre a santidade de Deus, sobre a lei de Deus, eles reagiram assim com uma tristeza. Viu que eu comecei aqui esse vídeo falando da alegria? Um sentimento oposto aqui é colocado, a tristeza. Eles ficaram tristes, clamaram de tristeza por causa dos seus pecados, porque não estavam seguindo a palavra de Deus. Eles escutaram a lei de Deus. A gente às vezes didaticamente diz que a palavra de Deus funciona como um espelho, A gente olha para ela e percebe os nossos pecados. E isso causa uma inicial e aparente tristeza. E foi o que eles sentiram. Só que daí nas explicações, até é engraçado que o texto diz que havia a leitura, mas havia grupos em diferentes lugares entre o povo, entre a multidão, explicando o texto. E de repente os líderes, entre eles o próprio Neemias, disse que eles não deveriam ficar tristes, que era um momento alegre, um momento solene diante de Deus. E que Deus era misericordioso, a sua fidelidade continuava ali presente, que eles poderiam se alegrar. Essa é a constante da dinâmica do contato com a palavra de Deus. Ela nos aponta o pecado, nos leva ao arrependimento, mas nos leva também à alegria do Senhor, à certeza do seu perdão. E, de certa forma, isso está aqui no contexto
de Neemias capítulo 8, né? A reação à leitura bíblica. E a continuação, então, em Neemias 9, há uma reação, né? À leitura bíblica, aí há uma reação a isso. E a reação se dá de dois modos: em confissão de pecados, em pedido de perdão, em uma confissão que diz, olha, nós pecamos contra ti, né? Mas há também um louvor. E é muito engraçado, interessante pensar no conceito de louvor a partir de Neemias 9. Sempre quando a gente pensa em louvor ou fala em louvor, a gente lembra de cantos, de hinos, né? Mas aqui há uma oração expressa, né? E o verdadeiro louvor, isso é legal você raciocinar sobre isso, o verdadeiro louvor a Deus é nós falarmos das obras de Deus. É a gente assim, sabe quando a gente fica maravilhado diante de uma coisa que Deus faz? Olha só, isso é louvar, né? Esse é o louvor a Deus, é louvar pela sua obra, pelo que Ele fez, pela sua misericórdia. E nós temos isso durante o capítulo 9 praticamente inteiro, digamos assim, do versículo 6 até o versículo 31, é esse louvor, é esse anúncio de louvor colocado diante de Deus. Muito, muito legal. Por sinal, você está motivado aí a ler esse texto, né? O versículo 32 ao 37, ele fala muito da nossa situação, assim. Ele fala do louvor a Deus, de tudo que Deus fez pelo povo, que o povo foi criado, depois tornou-se escravo do Egito, Deus os libertou, nós caímos nas mãos dos babilônicos. Então tem no capítulo 9, toda uma história de louvor a Deus por quanto Deus acompanhou e cuidou do povo em todos os momentos. Aí no versículo 32 de Neemias 9, então começa a descrever a situação. Nós, agora, pois, estamos aqui, amém, somos pecadores, e faz um pedido a Deus. Fica aí então o convite para você acompanhar com muita calma o capítulo 9, se é que já não acompanhou nas nossas leituras. O capítulo 10, então, é mais um daqueles capítulos de registros, só que esse é um registro interessante. O capítulo 10, então, depois do 8 e o 9, que falam da leitura bíblica, da confissão de pecados, é como se fosse uma aliança, um documento que diz, agora nós nos comprometemos com a palavra de Deus. Aquilo que a gente leu, que a gente ouviu, a gente se compromete com isso. E é como se fosse a lista das pessoas que assinaram essa aliança, esse acordo junto com o nosso Deus na guarda da lei. Muito interessante, então, o capítulo 10, apesar de que ele tem essa nuance de descrever os nomes, né? Então acaba sendo meio cansativo assim a leitura, porque tem vários versículos descrevendo os nomes. No entanto, a razão de ser dos nomes é nobre, especial e sugestiva para a gente, né? É como um pacto, uma aliança. Eu quero continuar ouvindo a palavra de Deus, né? Na Igreja Luterana nós temos, por exemplo, a cerimônia de confirmação, né? Quando jovens confirmam a sua fé e fazem também, nós queremos continuar cuidando, seguindo a lei de Deus. É um testemunho público. De certa forma também é isso que acontece aqui no capítulo de número 10. E também uma resposta até com relação às ofertas da participação da vida de culto a Deus que eles estavam ali tomando um compromisso, né? Depois o capítulo número 11 também há uma relação de nomes, daqueles capítulos assim que descreve várias famílias e nomes de pessoas que habitaram em Jerusalém anteriormente, os registros que Neemias descobriu, e aí há o relato de número de sacerdotes, dos levitas, dos porteiros, dos filhos de Judá, quem eram os filhos de Benjamim, enfim, é curioso, Neemias é bastante meticuloso nesses números, nesses registros e nesses dados. E aí nós temos também o capítulo 12. O capítulo 12, ele trata a respeito dos sacerdotes. Assim como tem os registros no capítulo 11, nós temos também os registros no capítulo 12. Ali fala um pouquinho mais assim dos sacerdotes e
dos seus nomes, dos registros em torno desse sacerdócio. E o versículo 27 em seguinte conta um pouco da festa, da dedicação dos muros. Assim como eles trabalhavam com afinco, eles dedicavam e agradeciam a Deus num momento solene, né? Há uma descrição de coros, de cânticos, o primeiro coro ali descrito no versículo 32, 33 e seguintes, o segundo coro, a partir do versículo 38, há todo um relato sobre isso e da organização dos sacerdotes e levitas no trabalho. E por fim, terminando o livro de Neemias e esses comentários de hoje, tem o capítulo de número 13. O capítulo de número 13 tem um contexto interessante. Você vai ler com calma, eu vou fazer só breves comentários, mas o curioso é que Neemias, o líder, o governador, ele havia voltado para a Pérsia para prestar alguns relatórios para o rei Artaxerxes e ficou um tempo lá, um bom tempo, considerando a viagem, enfim. E quando ele volta, ele percebe muitas coisas erradas, percebe que o povo já tinha se desviado de alguns princípios, né? E aí ele é bastante duro, e a Bíblia não esconde a dureza, às vezes até a violência com que ele agiu e reagiu, né? Primeiro ele conta uma história de que houve uma certa corrupção, um certo esquema, uma propina que beneficiava um cara chamado Tobias. E quando Neemias vê isso, ele fica muito bravo, muito irado, né? Porque não poderia acontecer isso dentro do povo de Deus. Então ele fica muito irado. Até Tobias, que era o beneficiado, ele tinha usado um espaço na região do templo e parecia que estava tomando bens e situações para ele. E aí conta que Neemias tirou os móveis da casa dele para fora, enfim, ele foi muito duro nisso, né? Depois também ele percebeu que alguns levitas que trabalhavam dentro dos serviços do templo estavam sendo negligenciados, não estavam sendo pagos como deveriam. Especialmente aqueles que trabalhavam no louvor, no canto, não estavam mais recebendo, alguma decisão havia se tomado que não estava mais beneficiando. E alguns estavam indo fazer outra coisa da vida, deixando de fazer aquele serviço. E Neemias é contundente contra isso, falando que devíamos priorizar o serviço ao templo. E por fim, há um caso intenso, bastante difícil de se compreender hoje, que era o casamento com estrangeiras ou estrangeiros. Então a gente vê nos dias de hoje essa leitura, a gente até nos soa estranho, mas Neemias ele percebeu que ele tinha dado uma ordem para que não casassem com estrangeiras, né, com mulheres, com homens adoradores de outros deuses, que isso ia trazer problemas para o povo de Israel. E quando ele percebe que isso vinha acontecendo e que havia esse desvio, ele age até de maneira muito violenta. E ele traz à memória Salomão. Ele diz assim, olhem o caso de Salomão, ele dizia. Salomão é um homem famoso, sábio, amado por Deus, cuidado por Deus. Mas ele, que era assim tão sábio, se desviou da vontade de Deus por causa de ter casado com mulheres estrangeiras que adoravam outros deuses. Essa mistura de fé, diz ele, prejudicou muito Salomão e o fez cair. Se ele, que era o Salomão, tão sábio, caiu, o que restaria para nós? Então Neemias é muito incisivo nisso, de um momento de restauração, de reforma de Jerusalém, de reforma de fidelidade à palavra de Deus, que isso não deveria acontecer. Então nós, com os olhos contemporâneos, em que sabemos que Cristo é para todos, né? Em que sabemos que o nosso Senhor e Salvador Jesus não faz acepção de povos, mas que no povo formado por Abraão tornou-se bendito todos os povos da terra, isso é estranho. Mas neste contexto de idolatria de outros deuses, havia um voto de fidelidade. Isso também se dava
nos casamentos. E assim, Neemias tem uma característica que ele cita essas reformas feitas e coloca-se diante de Deus, dizendo, ó Deus, me abençoe, né? Eu tentei fazer o melhor, eu fiz isso, aquilo, que Deus continue me abençoando. Dizer que Neemias é perfeito? Não, né? Neemias é um personagem como nós, como Davi, como Salomão, que teve acertos e erros. Mas este livro conta um pouco da sua história, mas sobretudo a história da restauração do povo de Israel. E Deus usou sim Neemias com as suas características para que isso acontecesse. Deus usa também as nossas vidas, nos usa como seus instrumentos. Hoje falamos sobre Neemias 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Lá no 8, a palavra era a lembrança de que a alegria do Senhor é a nossa força. Eu queria apenas recomendar o texto lá que nós temos em 2 Coríntios, né? Coloco a indicação aqui abaixo para você ver exatamente o texto. É bem interessante esse capítulo quando fala da tristeza que gera arrependimento e, por fim, a alegria da salvação. Eu falei no início que a alegria, a tristeza, por vezes, se confundem nos nossos dias e que a palavra de Deus, que a lei de Deus, que o convite ao arrependimento e a restauração não só de uma cidade como Jerusalém, mas de nossas vidas, também produzam a paz, o perdão e a alegria da salvação. E que essa alegria seja uma força para o nosso viver diário. Que Deus assim nos abençoe. Fica mais uma vez a motivação para lermos os capítulos, pelo menos um capítulo por dia, e nos aprimorando nos conhecimentos e nos alimentando da palavra de Deus em nossas vidas. Era isso por hoje. Um grande abraço para vocês.